Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um Giro Semanal. Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro, são 10 horas da manhã, e a gente está aqui para repercutir a semana, que eu já adianto que foi muito negativa nos mercados domésticos, para os nossos ativos domésticos, todos eles. Eu não sei quem acompanha, né, o mercado ali no dia a dia, mas se você é aquela pessoa que acompanha a cada sexta-feira, com certeza você vai ver aí uma piora na cota do seu fundo, né, do seu investimento, e até dependendo do ativo que você tem na sua carteira, se for um ativo mais agressivo, uma desaceleração aí bastante forte, né? E é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Óbvio, ativos mais agressivos, mais arriscados, eles têm um histórico de longo prazo de recuperação mais forte, né, de valorização mais forte do que um ativo mais conservador, mas ele sofre mais com determinadas coisas que acontecem no mercado, né? E essa semana teve, infelizmente, muita notícia que desse respaldo para essa piora do mercado. Tá? Então, vamos começar aqui. Essa semana, primeiro na sexta-feira, a gente teve aí uma fala muito danosa do presidente Bolsonaro. Se deve minimamente estar acompanhando, porque foi muito divulgada, né? Mas vamos só dissecar o que ele quis dizer, ou melhor, então, o que o mercado entendeu e por que ele piorou tanto com essa fala. Tá? Primeiro, a gente tem hoje na Petrobras uma política de preços que é alinhada aos preços internacionais. Então, ou seja, né, se o preço do óleo lá fora, do petróleo, dos combustíveis sobe, obviamente a gente precisa ter um aumento também aqui no mercado doméstico. E aí, assim, lembrar que é uma petroleira, né? Então, assim, se uma petroleira está passando por um momento de alta nos seus produtos, né? É natural que ela seja rentabilizada por isso, né? E aí, assim, a gente vê aqui no Brasil que por conta dessas interferências, a gente tem que ver o contrário, né? O motivo positivo para a petroleira dar lucro, que é o caso do aumento do preço do óleo no mercado internacional, aqui dentro é visto como queda do papel exatamente por causa do intervencionismo. Então, deixa eu explicar melhor o que aconteceu. A gente teve aí, no mês de fevereiro como um todo, alguns reajustes nos preços dos combustíveis, então da gasolina e do diesel. Para vocês terem uma ideia, só no dia 19 de fevereiro, que foi sexta-feira da semana passada, a gasolina foi reajustada em quase 10% e o diesel em quase 15%. É claro que isso tem impacto para as pessoas no dia a dia, o combustível fica mais caro, o custo de vida das pessoas aumenta, mas o mecanismo com que a Petrobras repassa esse aumento de preços, ele não é uma caixa preta, ele é conhecido. Para vocês terem uma ideia, no mercado internacional, o diesel e a gasolina já sobem em torno de 35% e 40%. O petróleo já sobe quase 30%. Então, ou seja, não foi aqui uma decisão exclusiva da empresa de repassar preços e ser mal, né, com ali o consumidor final. Na verdade, ela tá também sentindo esse aumento de preços e ela precisa repassar isso adiante. O que a gente teve no passado foi algumas políticas da Petrobras que eles, de alguma maneira, amorteciam esse aumento de preço e só davam um reajuste, por exemplo, uma vez no ano. Então, suponhamos, o óleo, lógico, né, fica ali oscilando o ano todo, subindo, descendo, e no final do ano o governo ia e decidia o que fazer. Às vezes subia, às vezes caiu o preço. O que acontece é que durante todo esse período, todo o ano, né, e toda a volatilidade que o óleo teve lá fora, a Petrobras não acompanhava. Então, assim, não era ali uma economia, uma empresa que estava refletindo a economia real, né? Ela estava ali artificialmente refletindo os preços externos. E aí, uma das bandeiras do governo Bolsonaro, e aí, com certeza, pela equipe econômica, né, é uma economia liberal. Então, ou seja, se o preço está alto, vai ter o repasse sim. E o contrário também, se o petróleo amanhã, os óleos, os combustíveis caem, também vão ter quedas de preço no mercado doméstico. Lei, gente, de oferta e procura pura. A gente está vendo aí, não é um caso do Brasil, infelizmente, mas a gente está vendo aí uma expectativa muito positiva de alta
de recuperação econômica nos mercados externos. Por quê? Porque lá a vacinação está andando muito melhor do que aqui dentro, que falta vacina. Em termos percentuais de população, são poucos vacinados, até mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, né? Israel continua aí sendo o país que está liderando e com quase 50%, um pouquinho mais de 50% da população vacinada. Mas, tirando Israel, os países ainda têm um percentual pequeno, mas ela está indo, ela é contínua, não é como o Brasil, que, por exemplo, a gente teve aí um apagão de vacinas, várias localidades sem vacina esperando um novo lote. Então, assim, junto com essa vacinação que está andando, a gente tem bancos centrais no resto do mundo, né, que estão promovendo os estímulos não só monetários, né, com taxas de juros baixas, mas também estímulos fiscais, né, no sentido de conceder auxílio às empresas e às famílias, muito elevados. Então, ou seja, olha, eu estou vendo que pelo lado do Covid a vacinação vai dar conta e do outro lado do estímulo econômico o Banco Central está fazendo o seu papel. Então, a expectativa para o resto do mundo é de um crescimento grande, né? E aí, como é que as commodities, entre elas o petróleo e os combustíveis, reagem? Com alta de preços, né? O mercado não espera a coisa acontecer, o evento acontecer para valorizar. Ele já está vendo, né, que tem uma expectativa de crescimento nos países, principalmente nos desenvolvidos, mas acaba puxando grande parte do crescimento global, e o mercado se adianta e vai na frente. Então, assim, como é que a gente aqui, dentro de casa, do Brasil, ia ver essa alta de combustíveis lá fora e ia ficar segurando esse repasse de preços? Isso não existe, tá? E aí é só nessas horas em que o mercado ele volta a colocar ali na conta a dúvida de quão alinhado ao discurso liberal o Bolsonaro é. A gente sabe que ideologicamente, e aí principalmente pela biografia dele, ele não é um liberal, né? Ele nunca votou ali nos mandatos anteriores dele, nem como vereador lá no iniciozinho da carreira política, e nem como deputado federal nos últimos anos, alinhado a um discurso mais liberal na economia. Só que ele, após, né, empossado, ele trouxe uma equipe econômica com essa característica, com esse DNA muito forte, né? E aí o mercado, é óbvio, imaginou que era a tônica, essa seria a tônica ali da política econômica. Mas não é a primeira vez que o Bolsonaro tem esses arrombos populistas e mexe no mercado. Realmente. Infelizmente, não é a primeira vez e certamente não vai ser a última, tá? Só que acontece aquela coisa, a cada vez que esse episódio acontece, ocorrem dois fenômenos no mercado. O primeiro é o mercado se perguntar se é só mais um arrombo populista, né? um surto ali, que o Bolsonaro é chegado a dar, principalmente quando ele tem um público, seja virtual, ou seja, nas lives dele, ou seja, quando ele está aí pelo Brasil viajando. Então, é só alguma assim que ele jogou para a galera, né? Mas no fundo ali ele está fazendo o dever de casa, ou se de fato ele vai abandonar o ideário liberal. Isso sempre passa pela cabeça do mercado. É muito importante vocês terem isso em conta. E aí, primeiro essa, né? A cada sinalização diferente do que a equipe econômica prega, existe esse prêmio aí de confiança que o mercado embute, né? Que é muito relevante. E também é aquela coisa, por mais que depois do fato tenha se provado, eu acho que até forte, mas enfim, se constatado, né? Que foi mais um arrombo populista, como até aconteceu nessa semana, a gente já não coloca ali os preços aonde eles estavam antes desse arrombo populista, né? É aquele amigo seu que você tem e está sempre ali de alguma maneira, não sendo parceiro, né? Assim, vacilando pra caramba, ele não é legal, ele deixa alguma ponta solta. Então, por mais que ele peça desculpas e volte, né? E fale que vai mudar, você vai colocando um pé atrás. Eu acho que esse pé atrás, em termos de mercado, é o quê? O preço, por exemplo, ele vai para outro patamar depois de uma fala do Bolsonaro. O Bolsonaro volta de alguma maneira a flertar com o liberalismo econômico e os preços voltam, mas não onde estavam antes dele falar pela primeira vez. É óbvio, né? Então, o que aconteceu essa semana é que, de fato, assim, o Bolsonaro ele foi muito crítico sobre o aumento nos preços da Petrobras, no preço dos combustíveis, e, na sequência, ele trocou o comandante da empresa, né, o presidente da empresa, o Castelo Branco, e indicou, e isso é muito importante, outras mudanças
na empresa, e também deu a entender que teriam mudanças na política de energia elétrica, ou seja, na Eletrobras. Aí vem, né? A gente vem aí de uma expectativa de que um governo que vai privatizar empresas, e a gente tem um presidente intervencionista. Para piorar, ao longo da semana, assim, pelo menos até a terça, quarta-feira, ele logo não se tocou do erro. Aliás, eu tenho certeza que ele até hoje não sabe o que ele errou, ele não acha que ele errou, melhor dizendo. A gente também teve aí muita fala dele contra a diretoria da Petrobras, tá? Contra o sistema de home office com que eles vinham trabalhando, dando a entender que, enfim, quem trabalha de casa não está trabalhando, e contra a política até mesmo salarial da empresa, assim, misturando laranja com banana, foi bem feio. E aí ele também, nessa troca que ele fez, ele colocou uma pessoa que até eu vou dar aqui um desconto, né, que a imprensa vem chamando muito como general, Luna e Silva, e que, na verdade, sim, é o general, mas ele não está nativo, ele é da reserva. Então, assim, como disse o ex-presidente Michel Temer numa live essa semana, ele é um civil, né? E ele, inclusive, foi ministro da Defesa do governo Michel Temer. Parece, sim, ser uma pessoa extremamente equilibrada, mas é aquela coisa, como a besteira já foi feita, né? A complacência com o Bolsonaro vai caindo, né? Todo mundo taxa logo de general, é mais um general, e também acha que ele vai ficar subserviente ao Bolsonaro e que o Bolsonaro vai fazer alguma mudança de preços na Petrobras. Então, assim, primeiro, a política de preços, ela não foi mexida, ela não muda, ela não é mexida por uma canetada do Bolsonaro. Existe um conselho que, inclusive, tem que aprovar o nome do Lula e Silva para a presidência. Mas acho que só vale destacar aqui que o mandato do Castelo Branco ele já acabava em 20 de março. Então, assim, o Bolsonaro poderia ter feito essa troca de uma maneira muito mais, uma condução muito mais ali sensível, né? Muito mais ali preocupada com seus efeitos, inclusive falando, eu vou trocar porque ele já vai sair ali amanhã, né? Daqui a um mês, ou então até esperar o final do mês, mas não, ele fez questão de adotar um discurso extremamente intervencionista na troca e de também, e acho que isso só piora, né, só entorna mais o caldo, a todo momento falando que não entende o que ele fez de errado e que não foi o intervencionismo, tá? Então, acho que vocês podem imaginar como o mercado reagiu mal, né? Aí com abertura de taxa de juros e bastante, uma inclinação muito grande na curva. Para vocês terem uma ideia, a Petro na semana já cai aí mais de 15%, tá? Mas a questão, o ocorrido foi na sexta-feira, e na segunda a ação chegou a cair mais de 20%, tá? E aí, a partir de quarta-feira, o Bolsonaro tentou dar uma flertada com o mercado, ele mandou para o Congresso 2 MPs que são privatizantes. Então, uma é a MP da Eletrobras. Então, se lembrar, né, ele falou que ia intervir nos preços da energia elétrica. Ele manda a MP da privatização da Petrobras. É só para vocês entenderem como é difícil para a gente que cobre política, economia, ler o Bolsonaro. É extremamente difícil, porque não existe uma ideologia clara, tá? Nem liberal e nem, assim, da politicagem, né? Não existe, assim, um caminho. Você vê que ele vai de acordo ali com o sentimento, né? Não a razão. Mas aí, isso, em termos de mercado financeiro, ele se caracteriza em perda de valor da empresa, e quanto a Petrobras não perdeu em valor financeiro aí. E aí, não só dos papéis negociados no Brasil, é óbvio, mas também dos papéis no exterior, por conta desse arrombo do presidente. Então, e ele também levou o marco legal dos Correios. Vamos só dar o devido peso a essas ações. São ações importantes, e principalmente para dar um primeiro passo, né, nesse caminho aí da privatização dos Correios e da Eletrobras, que são duas empresas que o mercado, assim, deseja, anseia que sejam privatizadas, principalmente porque não prestam um serviço de boa qualidade. Tá? Só que o que é a questão? A gente sabe que essa volta, né, esse aceno do Bolsonaro, ele foi feito como forma de uma reação à besteira que ele falou no caso da Petrobras. Então, assim, não é genuinamente, né, assim, vindo do presidente com uma
questão ali que ele, de fato, vai se sentar e vai tentar mesmo resolver, e vai colocar força. Enfim, a gente sabe que também depende muito mais do que simplesmente o envio de um MP, né, para a coisa acontecer. Vocês imaginam que existe muita resistência no Congresso à privatização em geral, né, de empresas públicas, mas especificamente dessas duas. Até o próprio atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda em campanha eleitoral, ele falou publicamente contra a privatização da Eletrobras, que é das duas aí, que ainda está mais encaminhada, porque já é falada há mais tempo. Tá? E aí a gente fica ali imaginando, se o Congresso já é, na sua maioria, contra e vai precisar de um trabalho, de fato, para convencer e essas privatizações ocorrerem, e a gente sabe que o primeiro passo foi dado por conta de uma resposta ali do Bolsonaro para tentar dar uma limpada no que ele falou sobre a Petrobras, a gente não consegue ficar tão otimista, tá? Mas é claro que o mercado deu uma leve melhorada, mas, como eu falei, ele não voltou ao nível que ele estava antes do ocorrido, tá? Isso é muito importante, tá? Alguém escreveu aqui, uma ação que vai afetar sim investimentos. De fato, isso é uma das coisas que a gente super tenta passar aqui, Edilson, não, tem uma aqui também, desculpa, que eu tô com dois mídias, gente. Eu tô no Instagram e tô no YouTube. Mas aqui foi uma pergunta, uma fala, na verdade, no Instagram, e é exatamente isso, assim, o presidente, né? E aí, não só o presidente do Executivo, o Bolsonaro, mas o presidente da Câmara, do Senado, eles precisam ter muito cuidado com o que eles falam, porque o mercado vai repercutir aquela fala em termos de preço. Ou seja, se for ok para a empresa, o preço vai subir. Se for ruim, o preço vai cair. Simples assim. Então, assim, é tão simples que a gente fica aí até chocado do amadorismo do Bolsonaro na condução dessas ideias, sabe? Se ele, de fato, tem algum problema ali pessoal com o Castelo Branco, e aí isso ficou meio que como resposta de bastidor, que ele, na verdade, pessoalmente, ele não gostava da condução do presidente da Petrobras, ele conduzia isso de outra maneira, sabe? Ele anunciava aí que com o fim do mandato ele ia trocar, mas ele não falava abertamente em intervenção. E aí, como eu falei, nos dias seguintes, ele fala que não sabe onde ele errou, então ainda tem aquela coisa assim, pô, ele nem aprendeu com o erro. Né? Então, é exatamente isso que você falou. E aí, para piorar, só antes de eu terminar aqui, essa semana a gente está ali acompanhando a tramitação do auxílio emergencial, né? Lembrar que aí a gente está vivendo nem sei mais qual onda, tá, gente? Sinceramente, porque os aumentos nos casos de Covid aqui no Brasil, né? Eles não são assim muito bem delimitados para a gente ver, olha só, uma onda, segunda onda, terceira onda, né? A coisa meio que se atropela e a gente está vendo um número de internações muito grandes, junto com uma circulação no país de cepas altamente contagiosas e junto com aquele assunto que eu falei lá no início do vídeo, né, de que a gente tem aí uma vacinação que ainda está muito trôpega, né, está muito lenta, com apagão de vacinas. Então, o auxílio emergencial é uma pressão que vem desde o fim, na verdade, desde o antes do fim do auxílio ser terminado, né? O Congresso está se movimentando junto com a equipe econômica para torná-lo realidade, com uma contrapartida fiscal, que eu falei aqui também na semana passada, né? Alguma maneira aí de mostrar que, o Brasil vai fazer uma nova rodada de auxílio, mas como contrapartida vamos aí cuidar da situação fiscal do país, que está em níveis muito preocupantes. E aí, para piorar, essa semana a gente teve várias insinuações assim, e digo insinuações porque não tem nada de concreto, de que o Congresso assim ainda não tem a real dimensão do problema fiscal do país. E aí, principalmente quando a gente pensa que a tramitação está começando pelo Senado, que é uma casa com menos congressistas, né? São 81 senadores, que normalmente tem um pouco mais de entendimento da situação econômica do país, que é mais fácil, né, de você ali conversar e coordenar do que os 513 deputados na Câmara. O Senado aí, muitos senadores, aí foi até triste ler isso, que não eram só senadores
da oposição, mas senadores de partidos como PSDB, MDB, falando que o governo tem que soltar logo o auxílio e depois ver uma medida de contrapartida fiscal, o que a imprensa entendeu como um auxílio e uma PEC fatiada. Se vocês viram esse termo aí, é exatamente isso. Ou seja, governo, solta o MP, libera o dinheiro que vai vir de crédito extraordinário, então não respeita as regras do teto, né? Até porque dentro do teto a gente não tem dinheiro para dar esse auxílio, e depois a gente vê como é que fica, depois a gente passa as contrapartidas. Mas, gente, vamos lá, né? Qual o incentivo do Congresso em votar uma sinalização mais apertada para o fiscal se o governo der o dinheiro primeiro? Nenhum. Né? E aí a gente já ouviu falar em PECs fatiadas no sentido da Previdência e não deu absolutamente nada, a gente sabe. Então a equipe econômica tenta puxar de um lado, o governo tenta puxar de outro lado, e aí nisso existiu uma expectativa de votação dessa PEC ontem e o relatório nem foi lido. Então, junto com toda essa questão do Bolsonaro, ainda tem aí um risco fiscal bastante grande por conta do auxílio. Ontem, na live semanal, o Bolsonaro falou com todas as letras que vão ser 4 meses de pagamento de auxílio, no valor de R$250, começando por março. Então, março, abril, maio, junho, sendo que para pagar em março a gente tem que acelerar, né, essa tramitação, e também, para acelerar a tramitação, o Senado, né, e a Câmara, mas mais o Senado, deu a seguinte também ideia de aprova no Senado, solta o MP e depois aprova na Câmara, ou seja, libera o dinheiro antes da aprovação na Câmara. É óbvio que isso também não é tão frouxo como a fatiada, mas é frouxo, né? O ideal seria a tramitação completa da PEC, mas uma tramitação de PEC é uma tramitação demorada, e aí o cobertor é curto, né? Ou você solta o dinheiro em março, via MP antes da tramitação, ou você espera a tramitação da PEC regular, e por mais que eles acelerem, né, esse passo, pode ficar apertado para março, e o presidente já se comprometeu. Enfim, a situação não é fácil, tá? Então, por isso que a gente teve uma piora de mercado, que aí, para terminar, eu vou passar os números agora, tá? A Bolsa cai 5,2% na semana. Lembrar que quando eu falo de semana, eu estou sempre falando do mercado de sexta-feira da semana passada, 19 de fevereiro, no caso do programa de hoje, até ontem, quinta-feira. Não estou pegando o mercado de hoje, que acabou de abrir, tá? Então, na semana, a Bolsa cai 5,2%, em fevereiro a Bolsa já cai 2,4%, e no ano, minha Bolsa já cai quase 6%. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, na sexta, antes desse evento do Bolsonaro, a Bolsa estava ali em torno de 118 mil pontos. Ontem ela fechou em 112 mil pontos. É uma quebra bastante expressiva, né? Nesse cenário também aí de dúvidas, né, na política doméstica e o mundo crescendo e indo bem, o dólar se fortalece e a gente tem essa semana aí o real se desvalorizando 2%. Em fevereiro a desvalorização é de quase 1%, mas no ano aqui sim, olha que tombo, o real se desvaloriza mais de 6%, a gente está aí fletando na casa de 5,40, ameaçando 5,50, bem significativa, tá? E a curva de juros, como não dá para ser diferente, né? Ela mostrou uma inclinação muito alta, então assim, o mercado começando a ver aí que não só o Copom vai começar a subir juros agora em março, na próxima reunião, como a gente espera também, mas que talvez ele comece com 50, ele já comece apertando muito, exatamente porque a inflação está alta, mas o risco fiscal aumentou muito, tá? Então a curva inclinou bastante, aquela coisa assim, a parte curta inclinou com uma expectativa de Copom aí, com uma alta de juros mais forte, mas a parte intermediária e longa de curva também subindo muito, tá? E aí está ligado aí ao fundamento do país, né? Olha, o Brasil não pode estar aqui nesse pool de países que tem juro mais baixo. O Brasil está largando os fundamentos, né? O Brasil está despreocupado com a questão fiscal. Ainda está com uma pandemia. Então, assim, esse país, para atrair capital, atrair investimento, ele tem que pagar a taxa de juros mais alta. E no próximo mais longo, mais ainda, porque a incerteza cresce. E aí, por isso que a curva abre, né, o mercado colocando ali o investidor pedindo um prêmio muito mais alto para entrar aqui no Brasil. E claro que isso é péssimo para todos nós. Tá? Então, vamos aguardar essa semana, como é que vai ser a tramitação da PEC.
a leitura do texto está prometida para terça, a votação para quarta. Sem dúvida, se essa votação vier e ainda com uma contrapartida fiscal robusta, a gente pode ter uma melhora no mercado e ficar de olho também nesses outros assuntos, né, dessas MPs que estão tramitando, Eletrobras, do Correios, para ver se o mercado se anima um pouco mais e o Bolsonaro consegue restabelecer um pouco da confiança perdida. Tá bom, gente? Por hoje é só. Bom final de semana para vocês. Eu espero vocês na sexta-feira da semana que vem. Tchau, tchau.